Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre geografia, especificamente sobre energia fóssil no Brasil. Então, vamos entender como é que isso entra no nosso contexto do dia a dia. Então, ao parar num posto de combustível, né, ou de gasolina, percebemos diferentes tipos de combustíveis disponíveis. Então, a gasolina, o etanol, o diesel. Mas também a gente percebe que a energia fóssil, que a gente vai estudar o que é, também causa para a gente diversos desastres e problemas ambientais, né? Provocados, por exemplo, pela extração, transporte e uso do petróleo e seus derivados, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê um monte de problemas ambientais causados pela extração, transporte e uso do petróleo. Então, por exemplo, aqui, o derramamento de petróleo no mar compromete a vida marinha, é a extração e transporte dele. Aqui, a poluição do ar atinge índices muito graves, são combustíveis como petróleo usado nas indústrias, nos carros, né? E aqui, o petróleo sendo usado como matéria-prima no caso de produção de plásticos, né? Que aí acumula-se nos lixões. Então, percebe que a gente tem bastante problemas ambientais causados pelo petróleo? Então, para todas as espécies vivas, a gente tem o sol e o alimento como fontes que oferecem energia para sobreviver. Só que com o passar do tempo, a gente percebeu outras necessidades, né? Porque a gente precisava viver numa velocidade acelerada de ser para realizar os nossos trabalhos, obter alimentos, para se locomover. Então, outras formas de energia foram surgindo. Então, existem diversos tipos de energia e formas de obtê-la. E os combustíveis fósseis hoje representam grande parte dessas diversas formas de obter energia. Os combustíveis fósseis, né? Então, por exemplo, olha aqui, as necessidades foram surgindo à medida que a modernidade foi aparecendo. Então, o trator, que é uma modernidade, a geladeira, o ônibus. Pô, como que eu vou me deslocar com o ônibus? Eu preciso de um combustível fóssil, né? O trator, como que ele vai se deslocar? Precisa de um combustível fóssil, que no caso são petróleo, diesel, né? Aqui nesse caso. Bom, então, entendendo o que significa combustível, é um material usado para produzir calor ou força, que queima, né? Pelo meio da queima de outro material. Então, como por exemplo, quem é combustível, por exemplo, que fornece calor ou força queimando? Então, é o petróleo, a gasolina, o etanol, o diesel e o fóssil são vestígios da existência de plantas e animais que acabam morrendo, né? Vestígios, vão ficando os resíduos. Então, os combustíveis foram produzidos em milhões de anos atrás por restos, né? Compostos, mais compostos de restos de plantas e outros organismos vivos, né? Então, juntando todos os restos, os resíduos, os vestígios de plantas e outros animais, foram produzidos em milhões de anos esses combustíveis. Isso porque na história do planeta Terra, movimentos e transformações aconteceram dentro e fora da crosta terrestre também. Então, tudo isso, o quê? Os resíduos de seres vivos, como plantas e outros micro-organismos, os movimentos, as transformações dentro e fora do planeta Terra, da crosta, que é a superfície terrestre, fizeram que diferentes elementos, como árvores, plantas e micro-organismos, fossem cobertos por camadas de sedimentos. O quê? De crostas, de rochas, de pedras, por muitos anos. Então, tais materiais começaram a se decompor. Que materiais, gente? As árvores, micro-organismos, plantas, todos esses resíduos. E se transformaram em produtos que poderiam fornecer energia, tanto elétrica como a térmica. Além de energia para a movimentação, que seria o quê? Para movimentar motores, locomotivas e máquinas. Isso tudo aconteceu entre os séculos 18 e 19.
Então, os combustíveis fósseis foram caracterizados como não renováveis. Por quê? O que significa combustíveis não renováveis? Quando a gente retira da natureza, se esgota e a gente não tem mais como repor. Por que não tem como repor? Porque aquilo, os combustíveis fósseis, como a gente viu anteriormente na definição, eles foram se formando ao longo de milhões de anos. Se formando com o quê? Restos de plantas, árvores, micro-organismos. E aí os sedimentos, as rochas da crosta terrestre foram se depositando em cima e foram surgindo os combustíveis fósseis. E os combustíveis fósseis mais usados no Brasil são o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Bom, o carvão mineral resulta do soterramento, quer dizer, a terra por cima, de floresta de milhões de anos, há muitos milhões de anos. Então, é terra que vai por cima das florestas, restos de florestas de muitos anos. Então, há diferentes tipos de carvão mineral. São 4 aqui que a gente vai ver: a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. A extração do carvão mineral, ela é pouca no Brasil, porque a qualidade do produto não é boa. E também porque as reservas não são muito significativas, não tem muita representação. Os estados que mais produzem carvão é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, ou seja, a região sul inteira, tá? Então, olha aqui, ó, para vocês verem como é o carvão, tá? O carvão mineral. Bom, o segundo combustível fóssil é o gás, considerado o menos poluente entre os combustíveis fósseis que a gente vai estudar, que é o carvão, gás natural e o petróleo. Como se forma o gás? Entre rochas porosas. O que são essas rochas porosas? As rochas porosas são aquelas que apresentam pequenos, minúsculos, imperceptíveis espaços em sua composição. Nesses espaços pode haver água, gás, petróleo e outros elementos. Então, entendendo que é rochas porosas, forma-se entre as rochas porosas no subsolo, abaixo do solo. Formam-se nessas rochas porosas e tem na sua composição elementos capazes de gerar diversos tipos de energia. O que é o gás natural, gente? A fase gasosa do petróleo. As reservas de gás natural podem estar associadas às reservas de petróleo ou aparecer isoladas. Quer dizer, onde tem o petróleo pode ter gás natural, ou não necessariamente onde tem petróleo tem gás natural. Ele pode aparecer isoladamente, só o gás natural, tá bom? Então, olha só aqui a representação de como que é feito o transporte do gás natural. Ele é transportado por tubulações, que chama gasodutos, tá vendo? Então, após ser extraído o gás natural dessas rochas porosas, que fica abaixo do subsolo, sob o subsolo, é transportado por tubulações, como a gente viu, que chama gasodutos. E os estados que possuem reservas, né, gás natural, são 12. Então, eu tenho um estado na região norte, que é o Amazonas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 na região nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte. A região sudeste, os 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Espírito Santo na região sudeste. E na região sul, somente Santa Catarina e Paraná. Vamos falar agora sobre o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil que tem sido pesquisado há muitos anos. A teoria mais aceita de como ele surgiu foi devido ao resultado do acúmulo de sedimentos. E que sedimentos? Resíduos de micro-organismos chamados de plâncton. O que são esses micro-organismos plâncton? Eles são organismos, seres vivos que vivem em ambiente aquático, no mar. Então, eles sofreram mudanças com temperatura e pressão, né? Então, o petróleo é resultado de sedimentos, resíduos de organismos de plânctons, seres vivos chamados de plâncton, que ficaram em ambiente aquático, né, onde eles ficam, que sofreram mudanças de temperatura e pressão e se transformaram no petróleo. Então, o petróleo pode ser encontrado em médias ou grandes profundidades, dependendo do local, né? E no Brasil, o petróleo pode ser extraído
tanto em áreas continentais, direto do solo, quanto no subsolo ou abaixo do solo do fundo oceânico, do mar, onde se encontra a maior parte do petróleo do país. Então, olha só, pessoal, eu posso encontrar e fazer a extração de petróleo na parte terrestre, direto do solo, que é a menor quantidade que eu faço a extração, e a maior, onde eu pratico mais a extração de petróleo, é no subsolo oceânico, no subsolo do mar, né? Então, a descoberta de petróleo no pré-sal, o que é o pré-sal, pessoal? Vamos entender. O pré-sal é correspondente às reservas de petróleo identificadas abaixo, cerca de 2.000 metros da faixa onde se localiza o sal. Então, ficam abaixo, a primeira camada de rochas abaixo das rochas oceânicas. Olha só. Então, onde fica o pré-sal? Aqui, ó, eu tô fazendo a extração do petróleo, tá vendo? Então, a extração do petróleo no subsolo oceânico, tá certo? Então, eu tenho o oceano, eu tenho o pós-sal, a camada de sal, as rochas, olha aqui as rochas. E depois da camada de sal, lá embaixo, abaixo da camada de sal, eu tenho as camadas rochosas, né? E rochas oceânicas, e eu tenho o pré-sal. Então, o pré-sal, ele fica 2.000 metros, ó, de 4 baixa para 6. 2.000 metros abaixo da camada de sal, ou seja, abaixo das rochas oceânicas, tá vendo? Então, a gente não sabia que tinha aqui também petróleo, nessa região abaixo das rochas oceânicas, né? Então, a gente descobriu aqui essa reserva. Então, a descoberta do petróleo no pré-sal aumentou muito a quantidade desse combustível fóssil no Brasil. Então, as reservas de petróleo no pré-sal vão de Santa Catarina até o Espírito Santo. E são necessárias tecnologias muito específicas e modernas, porque ela precisa ir a altas profundidades para chegar na camada de pré-sal. Ela precisa ultrapassar essas rochas abaixo das rochas oceânicas, tá vendo, ó? Tem que passar pelas rochas oceânicas. Bom, o principal uso do petróleo no Brasil é para a produção de combustíveis para veículos. Que combustível? Gasolina, diesel, né? E faz parte da composição também do etanol. O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, né? Vem de uma extração vegetal, porém, na composição dele como combustível para o transporte de veículos, ele também é misturado com petróleo, tá bom? Bom, então olha só aqui, pessoal, os combustíveis, as diferentes formas e aparências dos combustíveis: gasolina, diesel e etanol. Esse mais clarinho é o etanol, tá bom? Porque tem o álcool, que vem da cana-de-açúcar. Então, a gente tem algumas vantagens e desvantagens em relação ao petróleo. Petróleo, a principal vantagem é que a capacidade que possuem de gerar grande quantidade de energia de muitas formas, né? Então, que formas? Na forma líquida, na forma gasosa, na forma sólida. São várias formas que eu posso adquirir ou transformar o petróleo, né? E gerar energia, né? E pode ser transportados e usados em qualquer lugar do mundo. São tecnologias de exploração e produção que estão a cada dia mais aprimorada, mais avançada. Entretanto, as desvantagens são infinitamente maiores em relação às vantagens, porque elas estão principalmente relacionadas aos impactos ambientais que o petróleo causa. Então, por exemplo, durante a extração ou transporte pelo mar, né, do petróleo, que é onde eu tenho a maior extração, a extração no mar, né, do petróleo, há vazamentos na água. Pode provocar a morte de vários seres vivos, como peixes, aves e animais que vivem nessas regiões marinhas, né, nas praias. Então, olha aqui a água do mar contaminada pelo petróleo, tá vendo essas manchas aqui, ó? E como vocês estão vendo agora na televisão, né, que toda o litoral do Nordeste, inclusive chegando aí alguma coisa aí para Espírito Santo, que é uma parte do Sudeste, sendo contaminada pelo vazamento de petróleo, né? Então, além da extração
ou transporte no mar que pode ter vazamento e causar mortes, e esse grande prejuízo e desastre ambiental. Tem também a queima de combustíveis fósseis, que eles emitem gases poluentes, que é o gás carbônico e o metano. O metano também é chamado de monóxido de carbono, tá bom? Que aumentam o processo de aquecimento global, aumenta o aquecimento global, aumenta o efeito estufa e outros problemas climáticos. Então, olha aqui a poluição gerada pela queima dos combustíveis fósseis, que emitem os gases poluentes, que é a poluição, né? Que gases poluentes? O gás carbônico, o metano, né? Então, são muitos veículos que usam esse tipo de combustível, muitas indústrias que usam esse tipo de combustível. Então, considerando os aspectos negativos do uso de combustíveis fósseis, que são fontes não renováveis, tornou-se urgente pesquisas por outras formas de energia limpa. O que é energia limpa? Que não prejudique nem polui o meio ambiente. E renovável, que eu sei que não vai se esgotar nunca, eu vou conseguir repor essa energia. Que outras energias? A energia eólica, como a gente viu, a energia solar e por aí vai, tá? Bom, a produção do petróleo no Brasil, a gente vai usar como referência o ano de 2014, que é quando a gente tem aí as informações. A gente tem aqui aonde aparece mais as reservas de petróleo no Brasil. Basicamente, 90% está concentrado na região do Sudeste, em específico no estado do Rio de Janeiro, que tem 70%, no Espírito Santo, que tem 15%, e em São Paulo, que tem 5%. Então, 90% está concentrado na região Sudeste. Depois vem no Rio Grande do Norte, que é o Nordeste, 3%, a Bahia, 2%, e outros estados que têm pequenas participações com 5%. O petróleo, ele também está presente na composição de alguns produtos, não é só como combustível. Ele tem uma importante parcela na energia, além dele ter uma importante parcela na energia usada para a produção de eletricidade, né, que são nas usinas, outras usinas, né, termoelétricas, né? Ele também é usado para a produção de combustíveis para meio de transporte, como a gente falou, a gasolina, o diesel, e por aí vai, né? A própria participa na composição do etanol, apesar de ser a grande parte do etanol ser vinda da cana-de-açúcar, né? Ele também, o petróleo, participa como matéria-prima na indústria, na composição de vários produtos. Que outros produtos? No gás de cozinha, olha o gás de cozinha, no asfalto, que a gente chama de piche, na produção de tintas, na produção de materiais ou itens plásticos, tá bom? Como as resinas. É isso aí, pessoal. Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.